João Pessoa e Pisa. É a tecnologia, né? É o novo mundo, né? Cadê o link para compartilhar? Você compartilha daí? Está compartilhando o link, avisando as pessoas, né? O link está na página do Beto Bisotto. Quero avisar a Cíntia agora ali. Olá, já estamos ao vivo. Daqui a instantes vamos iniciar a nossa live. Estamos dando os últimos retoques aí. O Joilton aqui na direção de imagem, direção de tecnologia. Em breve a gente já vai iniciar a nossa quinta live. Hoje é uma live diferente, né? Já já a gente vai contar toda a história dessa live aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre emprego e saúde na pandemia. Todo mundo está ouvindo? Arthur, você está com... Arthur e Ivan, vocês estão com o som desligado? Ok. Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo? Felipe, tudo certo? Certo também. Tudo certo, tudo ok. Já começaram a entrar aí, já o Ildefonso já está no ar com a gente aí. Devagarzinho o pessoal vai entrando aí. E... Opa, a Amanda está aí, direto de João Pessoa. O Everton está chegando também. Pessoal, boa noite. Eu sou Beto Bisotto, pré-candidato a prefeito aqui de Paraíso do Norte. E toda quarta-feira, às 19h30, nós temos feito uma live para discutir os principais problemas da cidade, do país, e conversar com pessoas ilustres, pessoas que podem dar uma contribuição aqui para a nossa cidade e para o nosso país como um todo, né? Falamos com o Tião Medeiros, deputado estadual, falamos com o Arilson, deputado estadual, falamos com o César Alexandre, que é pré-candidato a prefeito de Paranavaí, falamos com o deputado Enio Verri, falamos com a Tânia, a nossa agricultora familiar da Coafinor. Eu já fui prefeito duas vezes, tive a oportunidade de ser prefeito duas vezes de Paraíso do Norte, de 2009 a 2016, e sou pré-candidato a prefeito novamente nas eleições de 2020. Hoje nós pensamos em fazer uma live diferente. A live se chama Pratas da Casa. Nós vamos discutir saúde e emprego na pandemia. E nessa live nós convidamos para fazer parte jovens aqui de Paraíso do Norte, que têm se destacado aí na vida acadêmica, na vida profissional, e que podem dar contribuições para a gente, aqui para a nossa cidade, em relação a esses dois temas, que é a saúde e o emprego na pandemia. Então, queria apresentar aqui os nossos participantes hoje. Arthur Zolim. Boa noite, Arthur. Boa noite, Beto. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, para me apresentar rapidamente, eu sou médico. Espera aí. Vou dar boa noite, eu vou te apresentar, pode ir tranquilo. O Arthur, então tá. o Arthur é médico, o Arthur é formado na Universidade Estadual de Londrina, né? O Arthur está fazendo hoje residência em Medicina da Família, em João Pessoa, na Paraíba, já é o vice-presidente da Associação de Medicina da Família da Paraíba, já está ambientado e faz um trabalho muito legal, né, com o combate à pandemia, mas ele vai falar também em outras áreas que ele atua, lá na Paraíba. Então, é um prazer tê-lo com a gente hoje aqui, Arthur. Bacana de você ter aceitado o convite. Temos também aqui o Felipe Bisotto. Felipe é meu filho. Boa noite, pessoal. Felipe é agrônomo de formação, formado na Exalc, em Piracicaba, fez mestrado em sistemas de logística na USP, na Politécnica da USP em São Paulo, e recebe uma bolsa do governo italiano para fazer doutorado em Pisa, em ciências da decisão. Então, o Felipe está estudando essa área e trabalhando em Pisa, na Itália. É um prazer tê-lo com a gente aqui, Felipe.
Prazer é meu, Beto. Obrigado pelo convite. E, finalizando, o Ivan Prisão, também aqui de Paraíso do Norte, prata da casa. O Ivan é formado em economia na UEM, né? Depois o Ivan fez mestrado na Federal de Santa Maria, na área de economia. Está cursando o doutorado em economia na Federal do Paraná. É concursado da Secretaria de Administração, mas está hoje na Secretaria de Fazenda do Governo do Paraná e é professor da Unipar. Boa noite, Ivan. É da FAFIPA, da Unespar. Da FAFIPA Unespar. É muito Paraná no currículo só, né? É verdade. Legal. Boa noite, Beto. Obrigado pelo convite, cara. Uma honra estar numa sala aí debatendo com vocês. A ideia é essa. A ideia é fazer esse debate e com pessoas que são daqui, né, são do nosso meio, que estudaram muito, né, que batalharam e que hoje ocupam um lugar já de destaque e pode contribuir com a gente. Então vamos começar esse bate-papo hoje aqui com o Arthur. Arthur, conta um pouquinho para a gente, né, como é que está a tua vida na Paraíba e quais os trabalhos que você tem desenvolvido aí na Paraíba. Então tá, agora sim, né? Então boa noite, Beto, boa noite, Felipe e Ivan. Eu me formei, como você falou, Beto, em medicina na Universidade Estadual de Londrina e vim fazer minha especialização aqui na Paraíba. Faço residência em medicina de família e comunidade. Também faço parte da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, que é um movimento social de luta pelo SUS. Também tenho experiência aqui, tenho trabalhado aqui com a população em situação de rua. Eu estou fixo, estou atendendo todas as quintas-feiras num presídio de segurança máxima aqui em João Pessoa. E estou trabalhando com uma população indígena também, são um grupo migrante da Venezuela, chama Etnia Huaral. Tenho contribuído com a saúde dessa população também. É isso que eu tenho desenvolvido aqui. Trabalho numa unidade de saúde aqui na periferia de João Pessoa, uma área bem carente, bem vulnerável, e tem sido uma experiência muito, muito positiva para mim. Legal. Arthur, o que a gente pode esperar desse próximo período? A gente fala muito, na pandemia, mudou os hábitos da população, mudou também a própria medicina, o próprio atendimento, né? O que a gente pode esperar? A vacina vai resolver tudo? Como é que é esse próximo período em relação à saúde? A gente tem uma preocupação muito grande com a saúde, porque a gente já viu, né, lá atrás, em 2017, quando o Temer congelou os gastos da saúde pública. A gente já ficou apreensivo com aquela PEC 95, que era, até hoje é o teto dos gastos, que diminuía os recursos da saúde. Nós estamos vivendo um momento agora que mostra que o SUS é fundamental. Sem o SUS, nós já estamos numa situação catastrófica, 116 mil mortos hoje, muita gente infectada. Como é que vai ficar? A gente pode esperar que nesse próximo período nós vamos resolver esse problema ou nós vamos ter que conviver mais tempo com esse vírus, com essa pandemia? Com certeza a vacina não vai resolver tudo, né? É uma ilusão achar isso. O que resolve é a gente investir no SUS, investir no que a ciência fala, né? Aí, essa semana teve o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus, então isso é uma coisa que preocupa, né? Então a gente vai ter que cada vez mais saber investir em saúde. Eu falo isso porque o teto dos gastos que o Temer aprovou congelou recursos para a saúde. Com esse corte de gastos para a saúde, o que acontece? A gente tem no dia a dia diversas limitações. Por exemplo, eu atendo numa região, numa UBS que tem infiltração. Então, quando eu cheguei aqui na Paraíba em março, a minha sala, que era para eu atender, ela era toda mofada. Então, eu atendo numa sala improvisada ou atendo no corredor. E aí eu já fiz diversas solicitações para o município ir lá arrumar a sala. E não foi ninguém lá até hoje. E a justificativa é essa, a gente não tem recurso. Então, assim, o gasto que a pandemia trouxe, né, o corte de gastos, ele vai ser, assim, muito, muito crítico para a saúde no Brasil. Outra situação, por exemplo, você passa uma medicação para uma pessoa que não tem condição de comprar numa farmácia convencional, ela depende do SUS. Ela chega para tirar o medicamento está em falta. Está em falta por quê? Porque teve o corte de gastos, porque está acontecendo contingenciamento de gastos, e isso é uma pena, né? É uma dó. A pandemia, ela veio, né? Caiu a economia, vai cair a arrecadação de recurso. Então, a gente vai ter que ter de habilidade, né? A gente vai ter que gastar pouco dinheiro e vai ter que fazer muita, muita eficiência em saúde. Teve um dado recente que 1 milhão de pessoas deixaram os planos de saúde por causa da pandemia e ingressaram no SUS.
Então, é um SUS que vai atender cada vez mais pessoas com cada vez menos recursos. Isso é um problema crucial, né? Isso é uma dificuldade que a gente vai ter. E nesse momento de dificuldade, se sobressai muito quem tem habilidade política, né? Quem tem habilidade de gestão, quem tem experiência. Isso vai ser fundamental para os próximos anos, né? Não é só para o próximo, não é só o final desse ano, não é só 2021, são os próximos anos, né, Beto? Antes de a gente avançar em outro tema, Arthur, queria registrar aqui a nossa live, bastante gente participando, aqui o Ildefonso Teles, Amanda Youssef, o Everton Iacói, a Vitória Visoto, Lucas Eduardo, Cíntia Visoto, Fábio Oliveira, o Fabinho, a Zezé Gale, Raquel Carvalho, olha aí, Felipe, a Raquel está te prestigiando aí, Éder Oliveira, o Edinho, que é da turma de vocês também. Edinho, vamos fazer uma para falar sobre o judiciário aí com você. Salles Marques, Marcelene Vandal, professora, nossa diretora da Escola 27, Pedro Paulo, da Sanepar, Luiz Cândido, Sidney Prison, bastante gente aqui assistindo a nossa live aqui. Arthur... Só para fazer um complemento aí à fala do Arthur, eu gostaria de... uma coisa interessante é pensar sobre o teto de gasto, né, porque a gente ainda tem uma população em crescimento, né, no Brasil, que tem, acho que a taxa é 0,8 ao ano de crescimento. E a gente tem uma população em crescimento, um sistema que já é inchado, e agora com esse teto de gastos, né, que agora dá para chamar de PEC da morte, né, porque... Sem dúvida, sem dúvida. Porque é de fato uma PEC que condena a população ao sucateamento do serviço público. Não, verdade, porque assim, quando congelou, né, você corrige só a inflação, o orçamento da saúde, mas a população cresce. A inflação da saúde é uma inflação maior do que a normal, porque grande parte dos insumos são importados, tá certo? Então, assim, e um contingente enorme, o Arthur falou aí, de 1 milhão de pessoas que tinham um plano de saúde, agora, por causa da pandemia, caiu a renda, não tem mais, e vem para o SUS, e você tem que dar conta disso. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar nisso aí. Arthur, me fala uma coisa, eu discuti esses dias com o Alvo, né, meu irmão, e eles estavam trabalhando no setor dele, de oncologia, uma redução de pessoal que vai ao centro de saúde por causa da pandemia. Então, quem tem que reapresentar exames, tal, que tinha consulta para levar os exames, tal, estão fazendo um sistema tudo de telemedicina para essa pessoa só ir lá, em último caso, quando precisa. Você acha que também é um futuro aí dos municípios, tem que se preocupar com isso, com o teleatendimento, com a telemedicina? Você acha que tem espaço para isso no Brasil? Com certeza, Beto, sem dúvidas. No começo da pandemia aqui, a minha especialização, ela criou um serviço de telemedicina. E foi fundamental para o controle da pandemia aqui em João Pessoa. Fundamental. Então, eu fiz diversos plantões lá. A gente atendia a população, fazia um atendimento, classificava se era um atendimento grave ou não. E, assim, a maioria das pessoas a gente falou para não ir para o posto de saúde. A gente passava o atestado pela telemedicina, passava as orientações de medicação, e essas pessoas não iam... e evitavam de se contaminar. Isso foi fundamental aqui em João Pessoa. Para os próximos períodos, isso também é fundamental, porque, assim, às vezes a gente tem uma limitação de acesso à saúde, às vezes a agenda está muito cheia, e às vezes a pessoa ela vai lá para mostrar um exame, como você falou, para solicitar um exame de rotina, para tirar uma dúvida, e essas coisas elas são tranquilamente possíveis pela telemedicina. Questões mais básicas de saúde, elas também podem ser resolvidas. Agora, quando a questão ela precisa do exame físico, aí sim, a gente daria preferência para o exame presencial. Mas, com certeza, a telemedicina, ela veio com essa pandemia, ela chegou, né, mais forte na pandemia, ela veio para ficar, né, não tem dúvida. Bacana. Arthur, eu quero, para a gente encerrar, o Joelito vai colocar na tela aqui, no meu mandato de 2009 a 2016, quando eu entrei, a gente tinha um centro de saúde só. Então, nós aumentamos esse centro de saúde e construímos 2 novos centros de saúde, a Clínica da Mulher e a Clínica do Conjunto América do Sul. E a Academia da Saúde também, que foi um equipamento. Então, se você puder colocar aí, o Joilton. Só complementando, Beto, assim, o investimento na medicina preventiva vai ser o fundamental agora, né? A questão da atenção primária, dos postos de saúde, da gente ter uma nova percepção de medicina, de saúde, né? Não só consulta, não só um exame, mas uma alimentação de qualidade, saneamento básico, exercício físico. Acho que essas questões são fundamentais e o investimento que foi feito em Paraíso, ele vai muito nessa linha, né? Na medicina preventiva, na atenção básica, isso é o fundamental, é isso que está posto para os próximos anos.
Então, legal. Está aqui na tela, né, a Clínica da Mulher, que nós fizemos com parceria com o Governo do Estado em 2014, e a Clínica do Conjunto América do Sul, a UBS, né, que o Laércio terminou ela e botou em funcionamento, e a Academia da Saúde. Isso que você falou é importante. Na Academia da Saúde tem lá, então, o grupo de hipertenso, o grupo de diabético, tem palestras, tem atividade física. Hoje o Laércio já implantou lá uma academia lá no fundo para as pessoas se exercitarem. Então, tudo isso. E uma coisa que é importante, né, Arthur, a gente entender, que a saúde, pode botar a outra tela, a saúde no Brasil ela é tripartite, né? É o município, o Estado e o governo federal. O município é a saúde básica, é o que você falou, é a vacina, é o remédio na farmácia, é o médico no posto de saúde, é a prevenção. Aí quando a pessoa vai para uma cirurgia, uma ressonância magnética, aí entra o Estado, entra o consórcio, né? Entra o governo federal. E às vezes as pessoas não entendem isso, acham que tudo é responsabilidade do município, e não é. Então aqui, Arthur, mostra esse gráfico, as pessoas estão vendo aí, esse gráfico mostra o seguinte, isso aí é o gasto por pessoa, tá? No primeiro bimestre, no segundo bimestre desse ano. Então, quanto o município de Paraíso do Norte gasta por pessoa no bimestre? Então, nós investimos R$46 por pessoa por mês. Olha aqui, em verde é o que gastam os municípios da Mumparo, os nossos vizinhos aqui. R$34 contra 46 nossos. Olha a média do Brasil, 32. Então, nós gastamos quase 50% a mais, investimos, né, por habitante, do que a média das cidades do Brasil. Por isso que o atendimento da saúde em Paraíso do Norte é um atendimento diferenciado, né, e é possível fazer isso por quê? Porque tem apoio, né? O deputado NVR botou lá R$1,5 milhão, a Gleice botou mais 200 mil, o Nishimori colocou mais 200 mil reais, o Sargento Faur, deputado, colocou mais 90 mil reais. Então, assim, possibilita fazer esses investimentos. Tá certo. Arthur, estamos finalizando aí. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Queria agradecer aí pela sua participação. É um orgulho, né? Você aí está trabalhando com população de rua, você podia estar com o seu consultório muito tranquilo, mas você mostra que você tem um compromisso social, né? Isso é gratificante ver um médico com esse compromisso, trabalhando no presídio federal, trabalhando com população de rua, indo nas periferias, fazendo a prevenção da pandemia. Isso é bacana, está no seu sangue. Muito orgulhoso da sua. Um grande beijo. Obrigado, Beto. Valeu. Pode ficar com a gente aí e dar pitaco aí. Agora, antes de começar a conversar com o Felipe, está aqui participando com a gente a Ana Paula, o Ricardo Galli, Marcelo Tormena, nosso companheiro, Neila Zanon, enfermeira lá de Florianópolis, participando, a Evelyn Tanikawa, pré-candidata a vereadora, o Marcelo também é pré-candidato, a Verônica Ribeiro, pré-candidata a vereadora, César Gabriel também, pré-candidato a vereador do PSB, Antônia do Carmo, Toninha, Dinamari, nossa diretora da creche da Vila, Carol Reis, Natália Thalita, Ovidio Fordiani, Roberto Lima, professor Roberto, pré-candidato a vereador também, e Dário Júnior, Cristina Ferraciola, diretora do nosso colégio estadual, Rosana Cruz, muito bacana a live, muita gente participando. Felipe está direto de Pisa. Felipe, você tem um olhar mais de longe, né, do Brasil, e está acompanhando também a situação da pandemia em relação ao emprego no resto do mundo. Você podia passar para a gente uma ideia geral de como é que está se comportando essa situação do emprego a nível de mundo, Felipe, depois para a gente falar do Brasil? Com certeza, com certeza. Só antes de entrar nesse assunto, queria deixar um beijo aqui para a Raquel, que nos deixou uma mensagem muito carinhosa. Então, vamos lá. Primeiro, né, dizer que eu não sou um especialista nesse assunto, sou o único que não é especialista aí no assunto que estamos discutindo, mas eu tentei fazer o dever de casa aí para trazer uma discussão interessante aqui para a gente e andei estudando bem. Então, assim, tem duas questões relacionadas aos principais impactos que a pandemia está gerando no mundo do trabalho, Beto. A primeira delas é na questão da oferta, né? Então, nessa questão, por exemplo, que você disse em relação aos impactos da pandemia na oferta do emprego em outros países, a gente vê que existem grandes diferenças, né, pelas diferentes maneiras com que os governos estão abordando essa questão. Então, a pandemia gera uma dinâmica de
restrições na movimentação das pessoas e de incerteza em relação ao futuro. Isso faz com que o consumo caia, o consumo caindo, as empresas precisam cortar custos, e isso geralmente acaba desaguando na demissão das pessoas, né? Eu só fiz esse preâmbulo inicial para dizer que daí a resposta que os governos dão para a pandemia, para esse ciclo que ela causa, é que vai gerar diferentes resultados na empregabilidade da população. Então, o que o Congresso Nacional no Brasil e depois com sanção do governo fizeram aqui? Eles fizeram o seguinte: eles lançaram um programa de manutenção do emprego que é focalizado, né, nas pessoas que já são empregadas, aliado a um programa de auxílio emergencial para aqueles que são autônomos e para aqueles que são informais, né? Isso fez com que no Brasil nós tivéssemos aí, né, uma evolução do desemprego em fevereiro, que estava na base de 11%, e chegou a 13% agora em julho, né? Então teve um aumento aí de 2 pontos percentuais no país. Então, para efeito de comparação, né, a Europa, que empregou mais ou menos um programa bastante parecido aí com o programa brasileiro, teve uma evolução de 0,5%, então 1/4, né, da evolução aí do desemprego que o Brasil teve. Mas foram respostas parecidas. O governo brasileiro só foi menos eficiente em aplicar o mesmo programa que os europeus aplicaram, né? Por outro lado, né, os Estados Unidos saíram em fevereiro de uma taxa de desemprego de 3,5% e foram a 10%. Né? Então, assim, qual que é a principal mensagem que vem daqui? Né? Os americanos, eles não implementaram um programa de proteção ao emprego. Portanto, na verdade, implementaram mais um programa completamente diferente que não pressupõe o pagamento do salário do trabalhador que está parado, pressupõe empréstimos para as empresas, etc. e tal, para que eles mantenham os trabalhadores. E por esse motivo eles tiveram um resultado bastante pior que o brasileiro, que já é o resultado brasileiro bastante pior que o europeu. Então, nesse quadro todo, a reflexão que nos vem à mente, né, Beto, em relação à oferta do emprego é que, né, esse programa de auxílio ele é muito importante, né, e de manutenção do emprego, mas ele está segurando de maneira, digamos aí, emergencial e artificial as taxas de emprego e renda da população por um momento, entendeu? Mas isso não é sustentável por um longo período de tempo, né? E muito provavelmente vai estourar no colo do próximo prefeito, né? Então, o ponto que eu gostaria de colocar à discussão, né, qual deve ser a resposta, né, do próximo prefeito que virá assumir aí a Prefeitura de Paraíso a esse quadro, que deve ser um quadro de aumento bastante pronunciado do desemprego. Isso é uma questão que eu queria que você falasse, só um último complemento bastante rápido, que não só a oferta do emprego vai mudar, mas vai mudar também a maneira como as pessoas trabalham, né? Então, algumas mudanças elas vieram realmente para ficar, como, por exemplo, teletrabalho, você vai ter muito mais compras feitas pela internet, as pessoas vão evitar de ir fisicamente às lojas, etc., o que pode fazer, muitas vezes, com que afete o comércio da cidade, as pessoas que trabalham ali, né, no tete-a-tete com os clientes. Você vai ter um aumento de entregadores, né? Bares, restaurantes, etc. e tal, podem ter um impacto muito grande. Então, eu gostaria de saber também qual seria o papel da prefeitura face a todas essas mudanças e essa urgência. Legal, vamos lá. Só registrando aqui, né, o Idário Júnior, Cristina Ferracioli, a Rosana, Emerson Riendrich, Silvana Ferracioli, Adriano Crescêncio, Everton Roncaglio. Opa, o Everton é nosso vereador e pré-candidato a prefeito em Alto Paraná, acompanhando a live com a gente. O Felipe, eu pedi para o Joilton colocar na tela aí. Paraíso sempre teve, nos últimos períodos, uma boa relação de criação do emprego. Se a gente pegar aqui, em 2015, a matéria da Gazeta do Povo, e depois a do Diário de Paranavaí, em 2015 e 2016, Paraíso foi a 5ª cidade do Paraná que mais gerou emprego. Paraíso deve ser a 100ª, né, lá em população, mas ela, por 2 anos seguidos, 2015 e 2016, ela foi a 5ª cidade do Paraná que mais gerou emprego. No primeiro semestre agora, de janeiro a maio, pelos dados do CAGED, Paraíso do Norte, dos municípios da MUPAR, foi o primeiro na geração de emprego. Então, ela tem uma tradição
de geração de emprego forte, principalmente, pode tirar, Júlio? Principalmente na agroindústria. O motor da nossa economia é a agroindústria. De um lado, a Copicana, né, que produz açúcar, álcool e que é uma grande geradora de trabalho aqui no município. Do outro lado, a indústria de carnes, né, a GT Foods, que também emprega mais de 1.000 trabalhadores de Paraíso. E é diversificado, tem as confecções, tem um comércio forte, tem agricultura. Então, ela tem uma geração de emprego que a pandemia não vai atacar de forma tão dura, igual estão atacando em outros centros, que depende muito mais dos serviços e tal, que onde é a grande queda do nível de emprego. Então, por um lado, nós temos uma situação um pouco melhor. Mas eu acho que aí tem uma questão importante que você já entrou e que eu gostaria de tratar com você, que é a mudança no perfil do emprego, né? Então, antes aqui você fazia cursos para formar cabeleireiro, formar eletricista, formar soldador, um tipo de atividade, né? Não que isso vai acabar, não vai acabar. Mas o teletrabalho, o e-commerce, eu acho que já está criando um corpo muito grande em cidades pequenas também, porque antes você tinha, o Arthur me falava, olha, eu faço a minha compra da quitanda, da agricultura familiar por telefone, WhatsApp, me entrego no final de semana, pago no cartão. As pessoas hoje, né, pizzaria, por exemplo, você tinha pizzarias aqui que tinham lá um grande fluxo de pessoas, hoje você tem várias pizzarias que só atendem pelo telefone, pelo WhatsApp, então tem uma mudança no perfil do emprego, né? Eu acho que isso é uma questão mundial, mas eu acho que aí o próximo prefeito tem que se preocupar com isso, de começar a oferecer treinamento, oferecer curso para esse tipo de atividade, porque as pessoas vão ter uma restrição, eu vou no mercado, eu vou na feira, não, eu posso pedir pelo telefone, pelo WhatsApp ou pela internet, você entendeu? Então, essa é uma tendência, o emprego do futuro vai estar mais relacionado a isso ou é uma questão passageira? Uhum. Eu acho que, na verdade, assim, é uma tendência que, mais do que tendência, em alguns lugares já é uma realidade, né? E agora está intensificando com uma velocidade sem precedentes aí, mesmo em municípios pequenos como Paraíso, né? Então, eu acho realmente que isso vem para ficar e está bem em linha mesmo com o raciocínio que eu tenho de preparar, né? De tentar fazer com que as pessoas se qualifiquem para desempenhar esses novos tipos de trabalho, né? Eu acho que transformação digital forçada, né, que está acontecendo aqui no Brasil. Em alguns países isso já vinha acontecendo com maior intensidade no decorrer do tempo, e aqui teve uma necessidade forçada. E é interessante observar como alguns trabalhos que já poderiam ser desempenhados de casa, com esse processo, a gente, de forma forçada, né, por culpa da pandemia, a gente observou que, de fato, não há necessidade alguma da gente estar presencialmente nos lugares, né? Uhum. Com certeza. Mas a gente sente falta, né, de ir lá na feira, fazer a compra, comer um pastelzinho, né, isso vai ficar, essa saudade. Mas legal, Felipe, é bom a gente ter um panorama do mundo aí, né, para não olhar só para o nosso colo, ver como é que as coisas estão acontecendo na Europa, as coisas como é que estão acontecendo no Brasil. Eu também tenho a mesma concepção que nós vamos enfrentar um ano muito difícil em 2021. Eu vou conversar com o Ivan agora sobre a questão das receitas, mas nós vamos ter mais gente, né, na saúde pública, mais gente na escola pública, muita gente vai deixar de pagar a educação privada e vai trazer o filho para a escola pública. Nós vamos ter uma queda de renda acentuada, então nós vamos ter muito mais gente na assistência social para atender, e as pessoas não vão bater na casa do governador, as pessoas vão bater na prefeitura, né, atrás de políticas sociais, atrás de emprego, né? Então o próximo prefeito tem que estar muito antenado nisso, né? Tem que ter respostas para isso, tem que ter direcionar o orçamento para essa área, você entendeu? Tentar fortalecer o SUS, né? Nós discutimos com o Arthur, tentar fortalecer a educação pública. E não é fácil, né, Ivan? Você hoje está aí na Secretaria de Fazenda, você está acompanhando bem como é que é a realidade do Estado e dos municípios. Eu queria que você desse uma geral para a gente aí, como é que está essa situação da arrecadação do Estado, você que está na Secretaria de Fazenda, quais as dificuldades que você está vendo, e o que você avalia aí para o nosso próximo período, qual vai ser a realidade financeira do Estado e dos municípios do Paraná?
Então, Beto, eu trabalho especificamente na diretoria de assuntos econômicos e tributários, né, que até poucos anos atrás ela era vinculada diretamente ao gabinete do secretário, né? Ela antigamente chamava AISEC, depois virou CAEC e agora é DAET. Mas a ideia é que a gente ali é um braço diretamente vinculado ao gabinete, né? Então, assim, na Secretaria de Fazenda você tem a IGA, a IGT, a Inspetoria Geral de Tributação, a Inspetoria Geral de Arrecadação, assim, é a formação básica da Receita Estadual, né? E a gente ali é meio que um apêndice deles ali, né? Vira e mexe, eles tentam cortar um pedacinho da gente, mas nunca conseguiram. E, assim, dentro, por exemplo, da diretoria de orçamento, eles têm ali uma análise de projeção, onde é feita a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, que eles têm uma previsão de arrecadação para o ano para 2021, por exemplo, que ela é ainda mais negativa do que a que eu te mostrei, né? Depois eu acho que você vai mostrar aí. Pode colocar. Pode colocar os dados. Uhum. Essa é a previsão para 2020. Essa é para 2020. Há uma previsão de comparado ao que a gente esperava arrecadar em 2020, a gente vai arrecadar 33 milhões a menos, né? Isso levando em conta o apoio da MP ali, que suspende a dívida dos estados, e o acordo da Lei Candir, que foi acertado agora junto com o Congresso. A Lei Candir, só o Betão falou para não falar de forma muito técnica, mas eu acho que é importante passar por cima. Assim, a Lei Candir foi uma coisa firmada em 1993, e o Candir é o nome do, então, secretário de Planejamento, né? E ele foi quando as exportações de produtos primários foram exoneradas de tributos, né? Então, todos os grãos do Paraná, que era ainda mais do que é hoje um celeiro, só exporta muita soja, muito milho, ficou exonerado de tributo nessa área. E daí a Lei Candir veio como uma compensação para os estados que eram muito dependentes dessas exportações, né? Só uma análise para a gente ter uma comparação, o PIB do Rio Grande do Sul e o PIB do Paraná são bem parecidos, se não mesmos, né? Eles são bem parecidos. Só que a arrecadação do Paraná é menor do que a do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Paraná produz muito mais produto primário, né? Então, a Lei Candir foi um acordo firmado com o governo para repor essas perdas de exportações. Só que ela nunca foi paga, né? O problema é nesse sentido. E Traduzindo, então, se não tivesse esse acordo da Lei Candir, e se o Congresso não tivesse aprovado uma lei de compensação para os municípios, em vez de um déficit de 35 milhões em 2020, teria um déficit de 100 e... Não, 100 não, é 1 bilhão. Nossa! Na casa do bilhão aí, quase. Então, assim, é desesperador, né? Se pensar assim, a situação do Paraná, especificamente também. E se a gente olhar o ano de 2021, é para cair os cabelos, né? Se você puder colocar o slide aí. Vamos lá. Então, aí, graças à negociação da Lei Candir e do apoio que a Câmara aprovou, nós vamos ter fez essa negociação nós vamos ter uma queda pequena da receita no Paraná da ordem de 35 milhões. Isso representa o quê? 3% mais ou menos do orçamento? Põe o outro. Eu agora não lembro de cabeça, Beto. Já está o 2021 aqui, ó. Já tá agora está o 21, certo. Então, assim, quem fez essa negociação toda foi a minha chefe, né, a Gedalva Barato. Ela está há anos nisso ali, no Congresso, foi o Gilmar Mendes, inclusive, quem tocou isso para frente. E eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho lá ela é diretora de uma divisão de previsão lá na diretoria de orçamento da Cefa, e ela falou, eu mostrei esses dados que eu e a Gedalva, o pessoal ali da ET calculou, né? Ela falou, nossa, vocês são otimistas. Nossa. Aí eu falei, nossa, cara, por quê? Vocês estão pensando que vai ser pior? Ela falou assim, para 2021 eu tenho certeza que vai ser pior. Esse é o nosso... 2020, então, Beto, não sei se dos gráficos você colocou aí o de repasse mensal, não? Põe o outro agora aqui. O outro não entrou. O outro eu vou comentar. O outro gráfico não entrou.
Nós fizemos um acompanhamento pela Lei da Transparência aí, da arrecadação municipal de ICMS nos 7 primeiros meses, comparando 2018, 2019 e 2020. Em 2018, até julho, a Prefeitura de Paraíso arrecadou 3 milhões e 96 de ICMS, repasse do governo do Estado. Em 2019, caiu para 3 milhões e 30. E 2020, 2 milhões e 950. Isso em termos nominais. Então, nós perdemos de ICMS mais de 150 mil reais nominal. Se considerar a inflação, vai ser mais ainda. Então, nós já tivemos perda de arrecadação. Se 2021 a previsão é de menor arrecadação ainda de ICMS, é uma preocupação para o próximo prefeito, né? Nós já falamos aí, o Arthur colocou mais demandas na saúde, mais demandas na educação, mais demandas no emprego e queda de arrecadação. Então, daí tem 2 caminhos, né, Ivan? Ou você vai aumentar os impostos, que eu sempre fui contra, né? Nos 8 anos que eu fiquei à frente da prefeitura, eu sempre corrigi só os impostos do IPTU, eu sempre apliquei a correção da inflação, né? Então, assim, eu acho que não dá para você penalizar, e principalmente a parcela mais sofrida da população, né? Você tem que tentar melhorar a sua receita, diminuir o desperdício, né? E cobrar, né? Se for cobrar das pessoas que têm mais poder aquisitivo. Mas tem um outro caminho, né, que eu sempre busquei, que é buscar recursos fora do orçamento, que é buscar emendas parlamentares. Então, todo o investimento, o custeio da saúde, a gente buscava nos parlamentares o recurso federal para a saúde, para você aliviar seu caixa, o recurso federal para você fazer o recap, para fazer o asfalto, para fazer saneamento. Então, assim, tentando tirar esse ônus do caixa da prefeitura. Então, eu acho que também é um caminho, porque senão a conta não fecha. Se você tem menos arrecadação, mais gente para atender na saúde, mais gente para atender na educação, mais gente para atender na assistência social e uma queda de receita, então fica complicado, né? Sim, só complementar, né? Eu estava fazendo uma análise da arrecadação do município dos últimos 10 anos, né? E, assim, houve um aumento de arrecadação? Houve, mas, assim, mais ou menos seguindo a tendência que houve do Estado e do país, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue observar aqui em Paraíso um aumento de tudo, né? De serviço, de obra ali, de obra cá, de obra lá. E isso é o mais importante de tudo na gestão pública, né? Eu que estou trabalhando no Estado vejo quando o gestor público ele tem vontade, né, principalmente vontade e espírito público, ele consegue fazer mais com menos, né, porque ele está ali, porque ele se identifica, ele quer, de fato, fazer acontecer. E, assim, a arrecadação de Paraíso, ela cresceu, nos últimos 10 anos, cresceu, mas não foi nada, assim, fora do padrão. Só que quando a gente observa o efetivo, né, o que, de fato, aconteceu na cidade nos últimos 10 anos, é de cair o queixo. Né? Parece que Paraíso teve uma arrecadação assim monstruosa, mas de fato foi algo assim padrão, né? Que seguiu a tendência do Estado e da União. Você queria falar, Felipe? Não, eu ia só comentar aí dentro dessa discussão, dessa seara aí, que a arrecadação tem sempre uma associação muito forte com o desempenho do PIB, né? Então, só para dar uma ideia de como a coisa pode piorar e pode piorar muito, né? Os Estados Unidos, que são esse país que não fez essa rede de proteção social sobre o trabalho, no segundo trimestre desse ano, registrou uma queda do PIB de 32%, né? O Brasil, o que está estimado, é de 11%, com toda essa rede que foi montada, mas sempre lembrando da artificialidade dessa rede, né? Da precariedade dela, e que só deve durar aí até um tempo pré-determinado, porque o Brasil, infelizmente, não aguenta pagar por tanto tempo, né? E não controlou a pandemia de maneira efetiva para conseguir tirar as restrições de forma controlada e voltar a uma certa normalidade, como está se vivendo já aqui na Europa, claro, com alguns países se dando melhor do que outros, etc., né? Então, acho que essa questão, a preocupação com a arrecadação aí é central, porque digamos, o horizonte não está muito bonito, né? Verdade. Legal. Só mais um comentário, Beto, aqui sobre a arrecadação, puxando uma linha do que o Felipe está falando. Você comentou ali num déficit ali que a gente vai ter de 150 mil, se não me engano, né, comparado ao ano anterior. E esse número, ele é um número porque houve
esse incentivo dos auxílios, do auxílio emergencial, do auxílio às empresas e tal, né? E ainda assim a gente teve essa perda. Mas o que a gente não pode esquecer é que isso é um paliativo, né? Ele é um dinheiro injetado na economia, um dinheiro temporário, que ele vai artificialmente segurar ali o consumo, né? E como boa parte da nossa arrecadação ali vem do ICMS, que é um imposto sobre circulação, sobre atividade econômica, uma vez que esse auxílio saia, diminua, e o desemprego... porque, assim, quem recebe o auxílio é quem está desempregado, né? E se a pessoa está desempregada, quando ela para de receber o auxílio, ela para de consumir. E o emprego vai aparecer? A questão é essa. O que a gente vai fazer no pós-auxílio, quando sair isso? O desafio para o gestor público, ele nasce pós esse comportamento. E daí que tá. Os números de desemprego, de fechamento de empresa e outros, eles não estão claros para a gente ainda, né? Vamos lá, a gente vai entrar na fase final, só registrando aqui a participação da Maiara Freitas, José Luiz, a Tânia Voroniak, que esteve com a gente aqui na outra semana, nossa agricultora, Verônica Monteiro, que é nossa pré-candidata a vereadora, Sara Fordiani, professora, Claudinei Cunha, Gabriel Galli, que é dessa turminha aí, que estudou com vocês, advogado, legal, Gabriel. A Lúcia Souza, a Neuza Alves, a Rosângela Cumini, a Esna Capelari, a nossa secretária de Educação, está aqui a Luciana Garrido, que estou vendo também aqui, mulher do Ronaldo, é legal estar com vocês aqui. Bom, gente, voltando nessa questão da arrecadação, vocês colocaram aí que o céu não é um céu de brigadeiro, né? Não é um céu de brigadeiro. Então, a prefeitura, eu acho que o próximo prefeito tem que estar ligado, né, nessa situação. A cidade tem que oferecer o serviço e oferecer o melhor serviço para a sua população, né? Quando você tem uma restrição de orçamento, você vai ter que ter não só ousadia, mas vai ter que ter criatividade para tentar, da melhor forma, com pouco recurso, atender melhor a população. Então, eu acho que isso o próximo prefeito vai ter que ter em mente, né? Fazer treinamento, tá antenado para o trabalho, né, do próximo período, né? O tipo de trabalho que ele vai promover, que ele vai tentar oferecer para a sua população, tem que estar muito claro qual é, né, a orientação da cidade. Porque o nosso negócio aqui é a agroindústria, então nós temos que tentar buscar, dentro desse setor, criar mais opções, criar mais alternativas de emprego dentro da nossa vocação, que eu digo, né? Dentro da nossa vocação. E combater, né, todo e qualquer desvio, né? Tem que combater, o prefeito tem que ser firme nisso, o próximo prefeito, não deixar escapar o dinheiro, não desperdiçar, não investir, gastar dinheiro em obras que não interessam à população. Então, eu acho que eu sou um otimista, né? Eu acho que dá para fazer, né? A gente mostrou em 8 anos aí que melhorou muito a vida da população, né? Eu acredito que mais dia menos dia estão falando agora desse programa da Casa Verde e Amarela, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Tá só mudando a roupagem, mas precisa fazer casa, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer 300 casas, né? Nesses últimos anos não teve recurso para Minha Casa Minha Vida, para a Caixa Econômica, agora parece que vai voltar. Então, a construção civil, ela gera muito emprego. O prefeito tem que ter uma perspectiva de direcionar, que quem ganhar a licitação tem que usar a mão de obra da cidade. São mecanismos que podem ajudar a gerar emprego e a gente voltar a ter um crescimento. O Felipe falou uma coisa que não adianta imaginar que a situação vai melhorar se o PIB não crescer, se, né, não voltar o país a produzir, a exportar, a apoiar o mercado interno, porque o maior desenvolvimento do Brasil foi quando os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma se apoiou o mercado interno, se criou, né, todo um leque de pessoas que passaram a consumir, a comprar no mercado, a comprar o iogurte, comprar a carne, e isso fez a economia aquecer. Precisamos voltar a um modelo como esse, né, de apoiar o mercado interno, mas eu sou um otimista, eu acho que as coisas podem melhorar, né, não temos que se cuidar. Eu faço um apelo à população de Paraíso do Norte. Nós ficamos um período longo, estabilizado o número de casos de coronavírus, 33, 35, ficou 2 meses, na última live eu até tinha elogiado a população, agora deu o repique, nós partimos para 55, uma semana foi para 75 casos, nós não vencemos a luta contra o Covid, embora em alguns estados diminuiu, no Paraná está aumentando, as pessoas precisam se cuidar, se puder, fique em casa, se não puder, use máscara, evite aglomeração, lave as mãos, use álcool gel,
não está vencida, essa doença ela é traiçoeira, então vamos nos cuidar, né? Cuidar de você e cuidar dos outros. Então, é isso aí, gente, foi muito bacana conversar com vocês, se alguém quiser fazer as considerações finais aí, mas queria agradecer. Eu sei, Felipe, que aí já é mais de 1 da manhã, você está acordado, tem que trabalhar amanhã cedo, muito obrigado aí pela sua gentileza de estar aqui com a gente, é um prazer sempre conversar com você. Agradecer o Arthur também, eu sei que vai pular cedo amanhã para trampar, o Ivan também, mas foi muito legal conversar com vocês, e fica um exemplo aí, né, dessa gurizada que pegou firme, estudou bastante. Eu sempre falo que a educação é a base de tudo, o que vai transformar a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso país é a educação. Vocês são um exemplo aí, né, pessoas que batalharam, que merecem o lugar que estão aí, e que tem, todos vocês têm um olhar que é importante, que é esse olhar social, é de atender a população, é de tentar melhorar o país para as pessoas que mais precisam. Então, todos vocês, eu sei que compartilham desse ideal, que é o meu ideal, né, que é sempre tentar melhorar a vida das pessoas que têm mais dificuldade. Quem tem a vida tranquila, esse não precisa de prefeitura, não precisa de Estado, não precisa de nada, né? Quem precisa é a pessoa que tem uma vida mais difícil, que não teve oportunidades, que não pôde estudar, ou que, né, não conseguiu ter uma boa escola e a vida não lhe deu oportunidades. Nós precisamos criar essas oportunidades para essas pessoas. Isso aí, Betão. Eu quero agradecer de novo a possibilidade aí de bater um papo com vocês, que já são meus amigos, né, mas ter a possibilidade de fazer isso de forma pública. Estou professor aqui na FAFIPA, né, tenho 2 ou 3 alunos que são aqui de Paraíso, inclusive, né, e se eles estiverem assistindo, inclusive, tá na hora de entregar a prova, né, já vou avisando eles. Limite é amanhã. Cobrança, hein, cobrança. Aí, Ronaldo apareceu com a gente aqui, Ronaldo Garrido, Ana Silvia Gali, prazer estar com você aí, a Silvinha. Arthur, encerrar? É isso, Beto, muito obrigado pelo convite, foi muito bacana, muito legal, e vamos estar sempre lutando por uma saúde pública de qualidade, cada vez melhor, e vamos que vamos. Valeu. Tá chegando aqui uma pergunta para você, Arthur, não sei se você nós temos um tempinho ainda aqui. Arthur, existe tratamento precoce para a Covid? Olha, botaram você numa bola dividida aí, Arthur. Esse é um tema que gera muita polêmica mesmo, né? Mas a medicina, a saúde em geral, a gente trabalha com evidência científica, né? E aí, até agora, não apareceu nenhuma evidência científica de que tem algum tratamento precoce. Apareceu a dexametasona e alguns casos que a pessoa está na UTI precisando de ventilação mecânica. Né? Tirando isso, o que é tratamento precoce? É isolamento social, é distanciamento, é procurar o serviço de saúde quando tiver sintoma, é sair de máscara. Isso é o tratamento fundamental. Qualquer outro tipo de tratamento, ele não tem evidência científica. Então, a gente não pode colocar isso para a população como um tratamento disponível. Né? O tratamento que a gente tem que fazer é o que a ciência, o que a ciência fala. Se a ciência não está conseguindo provar ainda, porque precisa de mais estudo, né? Se a pessoa quiser usar, ela vai correr o risco, né? Ela corre todos os riscos dos efeitos colaterais, né? Legal. Felipe, estamos encerrando. Quer deixar seu abraço aí? Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade. E vamos em frente aí. Bacana. Pessoal, boa noite. Queria agradecer a todo mundo de coração, quem participou, quem ligou aí, quem se importou em discutir um pouquinho. Eu acho que precisa isso, a nossa população tem que se envolver, tem que entender mais como é que funciona a gestão pública, tem que cobrar mais, né? Eu acho que tem que cobrar dos políticos, cobrar do prefeito, mas também tem que entender para também poder participar e colaborar. Foi muito legal falar com vocês, estou muito orgulhoso aí da carreira de vocês três. Um grande abraço para todos vocês aí, boa noite. Boa noite.